Bom, estamos começando aqui mais um episódio do Patercast. Eu sou o Antônio Garcia. Matheus Melo, Felipe Zappalá. Hoje a gente vai falar sobre vida espiritual e a linha editorial de hoje é Na arte. Paternidade na Arte. A gente gravou sobre paternidade na prática, a gente gravou de pai para filho. Recentemente a gente gravou de pai para filha, só que fora da mesma série de vida espiritual. Pai para filha a gente falou sobre identidade. E hoje a ideia é a gente falar paternidade na arte, vida espiritual. Então a ideia é a gente encontrar obras de arte, coisas do universo da arte que conectem com vida espiritual. Muito bom. Beleza? Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza. A gente vai falar sobre o Corcunda de Notre Dame e um pouco também sobre Os Miseráveis. Então deixa eu dar um pano de fundo aqui para esse assunto. Existe um autor chamado Victor Hugo. Então, Victor Hugo não é marca de perfume, né? Victor Hugo é um autor do século XIX, é muito famoso, e ele tem três principais clássicos: Os Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, que na verdade não chama Corcunda de Notre Dame, chama... Esse é o nome, não? É isso mesmo. É o Corcunda de Notre Dame, e o terceiro se chama Trabalhadores do Mar. Tá. Eu li os três, eles são maravilhosos. E o interessante é que cada um deles fala sobre a relação do homem em um dos seus aspectos. Então, Os Miseráveis é a relação do homem com os homens, ou seja, em sociedade. O Corcunda de Notre Dame tem a Catedral de Notre Dame no meio, no centro da narrativa, então é o relacionamento do homem com Deus. E o terceiro E Os Trabalhadores do Mar fala sobre o relacionamento do homem com a natureza. Tem esses três livros do Victor Hugo, eles tratam sobre esses três aspectos da natureza humana. Sim. Com os homens, com a natureza e com Deus. Dentro da história aqui do Corcunda de Notre Dame, a história se passa em Paris e tem como... Assim, é engraçado, porque o personagem principal é a Catedral de Notre Dame. E em todas as obras Deixa eu ver a foto da catedral aqui. É maravilhoso. Ela pegou fogo recentemente. Ah, é verdade. Eles reconstruíram. Recentemente faz um tempo, né? Faz menos de 10 anos, acho. Ah, tá. E ela é muito antiga. Caraca, ela é quadrada. Então, a história se passa em volta da catedral. E o Victor Hugo, ele tem sempre um apelo super forte para a arquitetura. Ele fala muito de coisas arquitetônicas e no Corcunda ele fala muito de arquitetura. Bom, existe um arquidiácono dessa catedral que é um cara chamado Frollo. Que é o cara zoado aí que você falou. Então, o Frollo, ele representa a vida espiritual corrompida, a religiosidade, entendeu? Então, nesse livro, o que o Victor Hugo explora muito é uma vida espiritual religiosa e corrompida, que é desse cara, que ele tem poder e ele acaba controlando. O Quasímodo é um corcunda, mas que ele é muito forte, ele é sobrenaturalmente forte. E ele mora na catedral. E o Frollo controla ele. Então, a história gira em torno do Frollo controlando esse cara e tentando ficar com uma mulher chamada Esmeralda, que é uma cigana. E aí o Victor Hugo, para dar uma cutucada no catolicismo, ele exalta a cigana. Caraca. Então o que ele faz ele fala mal do catolicismo através do Frollo e ele fala bem de uma religião aberta, que seria da cigana, entendeu? Então, mesmo hoje em dia, você vê às vezes o que o autor ele pinta os personagens com as cores da opinião dele. Então, o que o Victor Hugo fez naquele momento, ele falou mal do cristianismo, do catolicismo, usando o Frollo, usando a Esmeralda e usando o Quasímodo, entendeu? Sim. Isso é muito legal, porque você vê, inclusive, é um ponto para a gente que a gente precisa aprender a mais apreciar a arte, porque uma primeira camada é a história em si. Ela é interessante ou não é interessante. A segunda camada são os valores que você vê da história. Mas tem uma terceira camada que é você olhar para o autor. O que esse cara quis falar com isso? Sim. Qual que é a história da obra dele, entendeu? Quando você olha para a obra do Victor Hugo, o Trabalhadores do Mar é quando ele está exilado. Então ele fala
Ele fala mal do governo francês porque ele foi exilado, ele é francês. Então é muito legal, você pega outros tipos de entendimento quando você vai subindo. Igual quando você está lendo a Bíblia, você lê, aí você fala, a vida de Paulo. Então, você está lendo a carta de Paulo, sim, mas você lê a carta de Paulo tendo como pano de fundo quem é Paulo. Sim. Sabe? E nessa obra do Corcunda de Notre Dame, desculpa, só para eu entender, ele faz uma certa crítica, então, à instituição da igreja? Certo, não, ele mete o pau. Tá, É mesmo? beleza. Não, ele critica E qual que profundamente. o Vitor Hugo não é... Ele é católico? É. Acho que ele era um católico frustrado, revoltado, entendeu? Tá. Com a igreja. Eu acho que esse é um ponto interessante, até para finalizar essa série de vida espiritual, até o ponto da religiosidade, né? Caraca, eu ia falar disso. Que eu acho que foi um ponto muito... Eu E acho aí eu que até pode explorar, né? tava trazendo aqui a referência bíblica do capítulo e versículo, Isaías 29:13. Para mim, é o que traduz muito e é o que me dá temor quando eu penso se eu tô sendo religioso nas minhas intenções e ações. Creio que vocês possam ter também algum versículo que chama bastante vocês, mas é Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe que, vocês me permitem só trazer um ponto do próprio Vitor Hugo. Nos Miseráveis, tem lá o personagem principal que é o Jean Valjean. O Jean Valjean, ele volta para um bom caminho depois que ele é abrigado por um padre e ele rouba o padre e o padre escolhe não denunciá-lo. Então, quando ele vê a bondade desse padre, ele tem meio que um encontro com Deus e ele muda de vida. E dentro também dos Miseráveis tem uma época, tem um momento que o Jean Valjean vai morar com a Cosette num convento. E aí o Vitor Hugo fala, talvez a sociedade esteja como está porque não há mais conventos, porque os conventos eram lugares que concentravam intercessão pela sociedade. Como não há mais os conventos, não há mais intercessão. Então, falei a respeito do autor, quando você olha para a obra de alguém e olha para a vida do cara, você consegue mapear até o conflito que o cara tem, entendeu? Ao mesmo tempo, ele acha bom, mas ele vê coisas ruins, e isso dentro das obras, entendeu? Você lembrou dessa passagem do padre, lembra? Lembrei. É engraçado ver como o Vitor Hugo, em uma obra, ele taca o pau na igreja e na outra ele meio que defende algo mas que sabe por quê? Porque as pessoas, elas não são binárias. A gente tem uma mania de falar, a pessoa, essa é má. Verdade, cara. Isso aí é indignante, porque não existe ninguém 100% bom, ninguém 100% mal, né? Então, entra nisso. Ô, Tô, falando sobre religiosidade, o que na minha cabeça eu tava olhando aqui e pesquisei a partir disso. A religiosidade é um conceito amplo e multifacetado, é verdade, porque a gente começa a ver várias formas de expressar essa palavra, que se refere à intensidade e à forma como um indivíduo ou um grupo expressa, pratica e internaliza sua fé, crenças e valores religiosos. Ela se manifesta no comportamento, nas atitudes e na experiência pessoal em relação ao sagrado ou divino. Quando a gente se relaciona com pessoas que talvez não têm tanto contato com a Bíblia, o termo religiosidade é positivo nos olhos dessas pessoas. Para os judeus, quando você fala que o cara é religioso, é positivo. Quer dizer que ele está mais envolvido. Se orgulha. Quer dizer que ele é mais espiritual. E ao mesmo tempo, se alguém chega para nós e fala assim, nossa, você é religioso, para nós é uma ofensa. Que engraçado. Porque eu acho que é bem isso que você trouxe, né? É multifacetado. De uma perspectiva, você segue aqueles preceitos, aqueles princípios, mas eu acho que também tem o ponto negativo, nem entre aspas, mas é negativo de que, olha, você está seguindo demais, ou você perdeu a essência. Acho que o ponto central é você perdeu a essência, né? Quando a gente critica algo ou alguém, ou até a nós mesmos, eu penso que é porque se perdeu a essência do porquê se está fazendo, né? Mas acho que primeiro o que o Fê está falando é como a mesma palavra, com a mesma grafia, na mesma língua, pode ter significados diferentes em contextos culturais diferentes. Sim. Eu já me senti, às vezes, em um outro grupo, a pessoa falou, nossa, você é religioso. Aí eu tô tipo, peraí, ela não tá me xingando.
E aí você precisar, né? Agora, ao mesmo tempo, num contexto onde todo mundo lê a Bíblia, alguém fala, se você é religioso, caraca, você entende que aquilo é uma ofensa. Não é o contexto de todo mundo lê a Bíblia, é o nosso contexto evangélico. Né? Porque eu não sei se no contexto católico tem o mesmo peso. Às vezes é algo positivo também. Não sei. Eu acho que também tem um fator aí social de relativização de algumas coisas também, né? Que aí a gente tem um pouco de medo de ser chamado de religioso, então eu também não... Ah, você acredita nisso? Não, eu até acredito, mas nem tanto assim. Sabe esse temor de você desagradar? Pra mim, eu vejo como religiosidade algo que você tem muita regra e você segue um padrão de algumas coisas, mas de alguma forma te falta um certo amor pelo que você está fazendo. Não sei se até você pode falar do personagem. Como que era a postura desse personagem, que ele refletia essa religiosidade? Como que ele... Então, esse personagem específico que chama Claude Frollo, ele é arrogante, autoritário, como é que fala? Maldoso, malvado mesmo. O que ele é da catedral? Ele é o tipo chefe da catedral. Mas não é um padre? É um padre. É um padre. É um padre. Deixa eu ler aqui exatamente qual que é a posição dele. Ó. Ele é o arquidiácono da catedral, um homem de saber, mas de alma corrompida. Ele serve a Deus, mas é dominado por obsessões carnais e pelo orgulho. A reflexão aqui é o risco da religião sem transformação interior. O conhecimento espiritual sem amor leva à destruição. Então, o ponto a espiritualidade ou a vida espiritual, ela tem que traduzir essência. Se ela não traduz essência, se ela traduz ritos, ela não é uma vida espiritual, ela é uma vida religiosa. Não tem espírito aí. Tem liturgia, tem prática, mas não tem verdade nesse negócio. Faz sentido? Não? Faz. Um ponto que eu tenho visto bastante são vocês podem até me ajudar em como é que caracteriza isso, mas só trazendo o outro lado da moeda, que eu olho para uma pessoa, eu vejo apenas o rito e eu já julgo e digo, isso aqui é sem essência, sabe? As pessoas estão falando, você tá por exemplo, você vai demais para a igreja? Você é muito religioso. Ou, sabe? Acho que às vezes também tem que se tomar o cuidado de que o rito sem a essência, ele é a religiosidade. Mas também o rito por si só não quer dizer que a pessoa perdeu a essência só por se analisar o rito da vida daquela pessoa, né? Acho que às vezes tem uma crítica muito forte às pessoas que seguem ritos também, né? Só um contraponto aqui. Muito bom esse ponto, e eu queria aproveitar para trazer a parte da unção. Você acha que viver a vida, seguir a religião com essência te traz unção? Que é uma coisa que praticamente a gente fala muito hoje dentro das igrejas, a parte, né, de você ser ungido para fazer algo, você ter uma aprovação de Deus ou uma capacitação de Deus para você cumprir uma coisa. E eu lembrei muito do livro dos 3 Reis, que fala, né, existe uma busca incessante em, às vezes, a gente querer saber quem é ungido ou quem está vivendo a religião com essência, e a gente fica julgando, se perguntando, caçando as brechas, às vezes, da nossa comunidade. E aí, nesse livro, que é um livro muito bom, que ele compara 3 reis ali, ele fala sobre a questão do ungido, da unção. Ele fala que Deus, ninguém sabe quem é ungido, só Deus sabe, e ele não revela. O que... Cara, eu acho assim, que esse termo, unção, ele tem significados diferentes também. Um deles você foi ungido para alguma coisa, como era o caso de Davi, ou quando você é ungido pastor, alguma coisa assim. Que está relacionado com você foi ordenado, como se fosse. Você, sei lá, você tirou a OAB, então você foi ungido advogado, entendeu? Um exemplo. Credencial ali não é real, mas é uma credencial, você passa a ter aquele título. Tá. Uma outra coisa é você ter unção para fazer alguma coisa, que é uma capacitação espiritual especial para desenvolver uma determinada atividade. Que é quando você fala, nossa, o cara está com muita unção.
entrou o líder de louvor, ele está muito ungido hoje para fazer tal coisa. Talvez é algo que vem mais secreto, né? Do que algo tão exposto a, tipo, esse cara foi escolhido aqui, ó, estamos escolhendo ele. Sim, me parece que veio dos homens, ainda que Deus possa ter inspirado o homem para ungir, mas é uma atitude humana feita em público. Tá. Não quero tirar o valor disso, mas se aperfeiçoa com um ato de homens e o outro se aperfeiçoa com... Você verifica aquilo e vem de Deus direto. É algo puramente espiritual, não é um homem que vai lá, vou te ungir para essa função, e o cara está... Eu tô vendo o óleo pingado, cara, é muita unção, entendeu? Só que é a mesma palavra para as duas coisas. Então, quando a gente fala de unção, tem que ver de qual unção que a gente está falando. E me parece que, por exemplo, esse arquidiácono, ele deve ter sido ungido. De alguma forma. Eu não sei como é que funciona a ordenação dos padres, mas vamos transmutar isso para um pastor. Então, um pastor, ele foi ungido pastor, mas ele pode estar corrompido. Tá. De diferente forma, qualquer pessoa pode receber unção para fazer alguma coisa que vem dos céus, entendeu? Então, as duas coisas são diferentes. Me parece que no segundo caso, a religiosidade não participa. Porque senão... Esse era o ponto. Era sobre essa segunda unção. É uma chama... como é que fala? Sensível. Frágil. Não comporta aparências, né? Ou é ou não é, né? Que o pecado não coabita com uma unção assim, entendeu? Ao passo que aquela unção humana de ordenação, ela pode se corromper ao longo do caminho, como aconteceu com Saul. Saul começou sendo ungido por Samuel, era um homem que foi escolhido por Deus, e o Senhor retirou dele, entendeu? Ele pode ter retirado o espírito, mas a unção de rei continuou até ele morrer. Sim. É um assunto meio complicado, né? Não. Mas voltando para a parte de religiosidade, eu vejo isso como uma forma... eu não consigo ver com tão maus olhos, porque às vezes, e talvez que eu seja muito pastoral, mas às vezes eu vejo assim, é a saída que a pessoa encontrou, entendeu? Ela não conseguiu intimidade, ela não conseguiu desenvolver esse caminho, então ela se abraça na estrutura da religiosidade. Se isso descamba, porque pode ser ruim, ela descamba, como no caso do livro, descambou para maldade, ou pode simplesmente ficar num lugar de frieza e secura espiritual, entendeu? Qual que é o ano desse... Qual que é o século? Século XIX. 19? Não é tão 1830. tão distante. Não, mudou muito, cara. É distante, sim. Porque a transformação foi muito grande, assim. Tem que pensar que nesse tempo aqui, ainda mais na França, o catolicismo era totalmente dominante. Não tinha a reforma foi no século XVI, mas a França continuou muito católica. Acho que o ponto que a gente tira disso também, dessa última fala sua, é... Gostaria de propor que a religião, os ritos, as rotinas, elas dão uma certa segurança pra gente, certo? Elas seguram a gente, mas elas precisam estar... esse caminho precisa estar preenchido com essência, né? Não é só cumprir esse caminho. E eu acho que é um desafio que todos nós passamos em algum momento da vida, em vários momentos da vida, de acordo com as estações que nós vivemos, se a gente está com essência ou não. E eu acho que isso é muito interessante, porque me parece que conforme você vai crescendo na vida ou se desenvolvendo na sua vida espiritual, você vai enfrentando um novo nível de sinceridade que você precisa alcançar, né? Porque é realmente aquela expressão você e Deus, né? Não é você e mais ninguém, porque para as pessoas a gente consegue fingir qualquer coisa. E eu fico pensando que daqui 10 anos eu vou enfrentar algum desafio que eu vou precisar, que nem Jesus fala, né? Me trancar no meu quarto, me voltar ao meu pai, que está ali comigo no secreto, e entender se eu realmente tenho essência naquilo que eu estou fazendo, né? E aí o cristianismo é muito legal, porque tem os parâmetros da essência também, né? Até o conceito de pecado que Jesus traz é muito interessante, porque ele fala, olha, quando começa no teu coração, é na tua mente, é antes de você falar ou fazer.
Eu acho que isso tem essa relação com religiosidade, né? Veja assim, ó, é legal isso que você propôs, porque com o nosso crescimento, as estruturas vão ficando mais sérias, o tempo vai ficando mais escasso. Então, eu me lembro que teve uma conferência que aquele cantor, o Rick Pino, ele comentou que quando ele era solteiro, ele passava X horas em oração. Você lembra disso? E ele contou... Você estava na igreja já, não? Quando teve essa... Foi lá no Espaço Raca. Não. Então não. 2018, por aí. E ele contou que... Claro que tava. Então você tava. 2018 no Haka, não foi não? Não sei. Bom, faz. Foi 15. Ele chuta a data aí, ninguém sabe, né? Mas, ó, ele falou o seguinte, que quando ele era solteiro, ele orava X horas. Aí ele casou e ele não conseguia mais ter o mesmo volume de horas para oração. Porque ele tinha filho e tudo mais, e ele sentia que se ele continuasse com o mesmo tempo de horas, ele ia estar roubando o tempo de família. E aí ele sentiu o Espírito Santo falar para ele, falou o seguinte, olha, a efetividade da sua oração vai continuar igual, só que num número menor de horas. Então, o que você estava falando, cara, assim, ao longo da nossa caminhada e com a nossa maturidade, o nível de sinceridade ele vai aumentar porque o seu nível de ingenuidade diminuiu. Então você fica cada vez mais, como se diz em inglês, fica cynical, você fica crítico. Então você precisa encontrar um lugar mais profundo de sinceridade para que você não se torne religioso, seco e sem essência, né? Sem unção. Volta pro... Porque de fato é fácil você entrar num lugar de performance que a gente estava falando, porque você está comandando estruturas, você está liderando pessoas. Porque as coisas que você faz dão resultados. Porque você já tem muito mais capacidade, você pode enrolar um pouco, porque você já entende das coisas. Então, é importante que você vá para um lugar de sinceridade mais profunda para entender o que você está de fato crendo, entendeu? Um menino uma criança, ela é muito ingênua. Para mim, assim, o acesso dela é ilimitado, entendeu? Vai pegar um cara de 80 anos, que já passou por tantas coisas. Esse cara tem que ter um acesso com Deus muito qualificado. Porque ali já viu muita coisa, entendeu? E quando você está no ministério, você começa a participar de liderança, você vê um monte de coisa que poderia tirar a sua fé. Mas é nesse momento que você vai entender por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Teve uma vez que a gente estava num evento que o líder do evento chamou os líderes que estavam ajudando e falou assim, olha, esse evento não é para vocês, esse evento é para as pessoas que estão vindo participar. E aquilo me confrontou, falou assim, mas como assim? Ele falou assim, não, o líder falou assim, eu entendo que vocês têm um tempo de secreto na casa de vocês que satisfaz a necessidade espiritual de vocês. Aqui vocês estão servindo. Agora, as pessoas que estão vindo aqui não têm isso. Elas vão experimentar o que é e vocês vão dar para elas o que vocês experimentam no secreto. Muito bom. Aí eu falei, caraca, isso faz tanto sentido. Isso mudou uma chave na minha cabeça do tipo, eu estou servindo, de fato, entendeu? E no mesmo evento que eu estou servindo, os meus filhos estão sendo servidos. Muito bom. Porque eles não têm isso. Eles estão sendo servidos, eles vão desenvolver essa intimidade que é realizada dentro de casa. Eu já tenho que ter a minha desenvolvida, entendeu? Então, se eu chego num evento... Imagina assim, você vai num show, você vai assistir o show, só que você é amigo do cantor. Então, a multidão está lá, só que você não está com a multidão, porque você tem acesso ao cantor no camarim. Caraca, muito bom isso, né? Não precisa ficar batendo nas pessoas para ficar na primeira fileira. Exato, ali, né? Deixa as pessoas lá, ajuda as pessoas a assistir o show e tal, porque quando acabar o show, você vai jantar com o cantor, entendeu? Acho que isso é maturidade, né? Mas isso, a vida espiritual, a vida com Deus, acho que ela vai para esse lugar. Chega um momento que assim, deixa eu ajudar. É claro que a adoração, todo mundo junto, é legal, é importante e tal, mas você está num nível que assim, eu tenho intimidade com Ele e eu não dependo desse evento, desse culto, para ter um encontro com Deus, entendeu? Sim. Ele mora comigo. Eu queria até compartilhar uma percepção que eu tenho. Foi naquela conferência que a gente teve no ano passado, na Zion mesmo, que pra mim, nossa, foi uma revelação que mudou minha vida, eu tenho certeza. Que eu acho que também tem essa relação com religiosidade. E eu encontrei um machucado de religiosidade dentro de mim que foi tocado ali pelo Senhor.
quando a gente tava nessa conferência, eu tava olhando lá de cima, e eu olhando algumas pessoas, e aí a gente já começa a avaliar, né? Acho que uma coisa é você sentir como é que as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, que você conhece, e aí aqui vai uma dica aqui que eu fui aprendendo com o tempo, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, que você conhece, ali você consegue entender mais o contexto da vida daquela pessoa. Se eu estar passando uma pessoa, eu vou lá e falo, essa pessoa aqui, ela tá com isso aqui. Eu acho muito prematuro você conseguir olhar de fora, né? Mas bem, então eu tava lá nesse evento, num culto, e aí eu comecei a olhar as pessoas agindo, se comportando naquele momento ali de presença de Deus, de adoração, e eu olhei aquilo e eu falei, nossa, acho que não era pra estar fazendo isso. E eu desfoquei o meu momento, totalmente desnecessário. Eu desfoquei o momento olhando pessoas que eu nem conseguia enxergar o rosto delas, eu nem sabia quem elas eram, mas eu estava muito importado no auge da minha maturidade. Nossa, aquelas pessoas não deveriam estar fazendo o que elas estão fazendo. E aí, na hora, eu senti o Espírito Santo dá um tapão no peito assim, que, assim, peraí. E aí, aqui eu só vou assim, não lembro se foi alguém que falou isso, mas que reverberou muito forte, ou se foi algo que veio assim do Senhor pra mim, que foi, cara, elas são como crianças num parquinho, e que se elas estão agindo de forma madura ou imatura, e se for a primeira vez que ela tá vivendo aquilo? E daí? É melhor que elas estejam aqui do que elas estejam fora. E rapidinho, eu quero só até compartilhar uma outra experiência que eu tive num outro evento, que foi, tava tocando uma banda conhecida e que eu acho muito legal o som deles. Além de ser um movimento cristão, eu acho muito legal a forma como eles tocam. Sou baterista, então eu tava curtindo a música, assim, tava adorando. E aí eu tava assim, olhando, e aí do meu lado tinham alguns rapazes. Os rapazes estavam pingando suor, eles estavam ajoelhados no chão e eles estavam cantando de uma forma desesperada. Mas assim, aí, de novo... Pro bem. Mas eles estavam cantando de um jeito que aí, de novo, eu fui totalmente imaturo, eu comecei a julgar. Aí eu olhei, olha só como é que é as raposinhas, né? Eu olhei e falei, nossa, precisava disso dentro de mim. A minha imaturidade. Olhei, falei, nossa, precisava disso. Quando eu voltei, aí eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim. Você não sabe o que eles passaram. Você não sabe qual que é o impacto dessa canção na vida deles. Você não sabe se eles saíram de uma cama de hospital agora e eles estão aproveitando aquele momento. De verdade, gente, assim, diante de Deus, a única coisa que eu consegui fazer foi sair. Eu saí daquele momento. Eu falei, eu não consigo ter pureza o suficiente para estar nesse momento. Eu saí do templo, eu falei, eu não sou digno de estar ali dentro. Olha o quão indigno meu coração tá, assim, porque eu tô julgando, no ápice da minha religiosidade, dos meus métodos, do que eu sei que é certo, do que eu sei que funciona, eu tô olhando para pessoas ao meu lado, que estão dentro da igreja, adorando a Deus, e eu tô falando que isso é desnecessário. Nossa, isso é muito tóxico, né? Porque, enfim, eu queria compartilhar aqui essa relação de religiosidade, essência, e até o como a gente olha para as pessoas, né? Isso é muito sério. Não, total. Muito bom. Eu ia entrar com uma descoberta que eu fiz aqui, mas foi muito bom o teu ponto. Até vendo o contexto, né, quando a gente vê uma obra dessa no século XIX sendo colocada, eu fiquei perguntando como que isso foi reagido, né? Esse livro, ele entrou, olha isso, ele entrou no Index Librorum Prohibitorum, Índice de livros proibidos da Igreja Católica. Nossa. Porque quando caiu, a Igreja Católica estava se recuperando da Revolução, após a Revolução Francesa. E aí... Após a Revolução Francesa. É isso, né? E aí eles estavam se recuperando desse período e isso caiu como uma bomba na Igreja Católica. Eles colocaram como livros proibidos, era um catálogo... Estava na lista negra. Lista negra, catálogo de publicações que a igreja considerava herética e imoral ou que poderiam corromper a fé e a moral dos fiéis. Nossa. A conclusão no index significava que os católicos eram proibidos de ler ou possuir a obra sem permissão. Caraca. Ou seja, consideraram essa obra, esse ponto de vista até de uma certa crítica como praticamente um pecado ter Sim. acesso a isso aí. Olha que da hora, deixa eu ver aqui, ó. Esse livro, Os Miseráveis, veio 31 anos depois, cara. O livro da Corcunda de primeira Notre obra. Dame ou da Revolução? Não, a Revolução é 1789. O Corcunda de Notre Dame foi 1831. Os Miseráveis, 1862.
e Os Trabalhadores do Mar, 1866. Então, 30 anos depois do Corcunda de Notre Dame, o Victor Hugo publica uma obra com um olhar muito, muito mais ameno para o catolicismo. Talvez ele tenha amadurecido. Deixa eu ver a data de nascimento. – 1802, ou seja, quando ele escreveu o primeiro, o Corcunda, ele estava com 29 anos. Então ele meteu Talvez o pau. mais. Ele meteu o pau. Aí quando ele estava com 60 anos de idade, vivido muita coisa, eu falei assim, gente, na verdade, ele tem um padre bom, ele reconhece o valor das freiras, bem legal. Caraca, que incrível esse ponto. Muito interessante, ponto né? de vista, né? Legal, não é? É muito legal a gente ver essa evolução, né? Eu tô com 35, não é tanto assim, mas eu começo a ver já a diferença dos 20, dos 25, como a nossa cabeça vai formatando e até a fé, né? Em questão de fé, agora, o ano que vem, eu faço 10 anos que eu tive a minha conversão na fé cristã. E eu começo a ver a cada tempo, né, isso mudando, as crises que a gente vai entrando, vai passando por crise e a cabeça vai mudando, a mente vai renovando, mas ao mesmo tempo a forma como a gente busca sair, às vezes já é totalmente diferente do como você é mais jovem, às vezes é mais rápido, né, você tem um pouco mais de... As emoções agora já não tem mais tanto emoção, e eu sei que, né, conversando com você, com o Abraham, o quanto realmente você vai cada vez mais, a emoção vai ficando cada vez mais, não que não tenha, né, mas... Você sabe que é uma coisa louca, porque ao mesmo tempo que você vai ganhando domínio próprio, você vai integrando as suas emoções e você consegue viver as emoções. Então, é normal você conversar com um homem mais velho e ele chorar. É muito raro um homem na idade de vocês chorar. Porque não é legal, denota fraqueza e tal. Quando você chega com 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70, brother, você já percebeu que isso não tem nada a ver com fraqueza, entendeu? Que coisa, eu mais jovem eu chorava mais. Então, Depois, eu acho que chorava e chega um ponto de... Eu não sei como que o Mate é. O Mate é um pouco chorão. Eu sempre fui muito emotivo, assim, também. Eu sou Mas emotivo. acho que são condições... Mas se você olhar na média, a média do homem jovem, o jovem adulto, ele é mais insensível do que o homem mais velho. Se você é mais normal. Hoje eu almocei com um amigo e a Paula contou para ele que quando ele teve um AVC que eu chorei. Aí você tava. Aí no final do almoço ele me abraçou com o olho cheio de lágrimas, falou assim, cara, eu gosto muito de você, tal. Tipo, foi emoção pura, entendeu? Não, caraca, não tenho a menor dúvida com relação à força do cara, ao domínio próprio do cara, mas não faz diferença, tá só demonstrando amor, entendeu? Então, eu acho legal esse amadurecimento do Victor Hugo e o que a gente está conversando aqui, porque a tendência do homem mais velho é integrar suas emoções, entender quando ele consegue vivê-las e dominar também. Então, quando o homem mais velho chora, não é porque ele é descontrolado, é porque ele tá tudo bem chorar, entendeu? Ele aceita, faz parte. Não tá nem aí pro julgamento dos outros. Muito bom. Só um último ponto, assim. E vocês veem que tem relação, então, entre saber lidar com problemas... Pra dizer... Para concluir também essa série sobre vida espiritual, quanto mais velho você vai ficando, quanto mais maduro, com mais coisas você vai passando, mais você vai entendendo como ter uma vida espiritual mais saudável? Eu acho que sim. Por quê? Por conta desse ponto de... Experiência, né, meu? Você vai passando por tanta coisa. Depende também, né, de como tá baseado, porque às vezes eu vejo também pessoas envelhecendo e perdendo um pouco também, né? Ficando... aquela certa coisa, né? Você é muito novo, eu já passei por isso, vai esfriar, o que é péssimo pro... Mas daí eu acho que tem que manter aquilo que o Mate falou no começo, que é a essência sobrepujando a ingenuidade, acabou a ingenuidade, mas você tem que continuar buscando essência, humildemente, na simplicidade, para manter a chama acesa. Que senão eu concordo que o excesso de responsabilidade, o excesso de conhecimento, o excesso de autoridade pode sufocar essa chama. E no final das contas, cara, você continua sendo filho de um pai amoroso, entendeu?
Esse lugar, brother... Esse é todo ponto, né? Não, ninguém me tira desse lugar, entendeu? Exato. Ele continua sendo meu papai. Não importa o quão velho eu esteja, eu preciso desse amor, eu preciso desse colo, eu preciso dessa afirmação. Eu nunca vou chegar num lugar em que isso é dispensável. Caraca. E se eu chegar nesse lugar, eu prefiro que Deus me derrube de lá, entendeu? Eu não quero terminar seco. Só aí um ponto bem importante, eu acho, assim, que é... Forte isso. Total, muito. E aí eu acho que qual que é o modelo que... até os homens são mais velhos hoje, qual que é o modelo de pai ideal? Né, qual que é o modelo de pai ideal nessa questão de vida espiritual? Que a gente estava até no sábado, né, produzindo alguns conteúdos, mas acho que é um momento bem propício para falar disso, assim. Qual que é o ideal do homem espiritual dentro da casa, na sua liderança? Você lembra quando a gente fala a respeito do pai perfeito? Que não existe? Então, a imperfeição do pai, talvez ela se aperfeiçoe na forma como ele se relaciona com Deus. Os filhos vendo o pai chorando na presença, é muito importante. Porque eles vão ver assim, ele é meu pai, mas antes de ser meu pai, ele é filho de alguém, entendeu? E essa filiação, no final, me define mais do que ser pai. Caraca. Por quê? Porque o meu filho, ele vai ter que encontrar a filiação dele com o Pai Celeste, entendeu? Ele não pode se satisfazer em ser meu filho, porque é uma paternidade muito precária. No final das contas, a nossa paternidade é precária. E se não for precária, se o seu filho te confundir com Deus para sempre, Puny God, lembra daquela cena do Hulk batendo o Loki? Tipo, é muito ruim, entendeu? Não pode ser isso. Você muito precisa realocar. Muito bom. Não sei se faz sentido. Total. Não, porque às vezes a gente, pelo menos, assim, você cresce com um ideal. Eu volto só para finalizar. Eu quero poder dar uma educação para os meus filhos que, eu não quero que o meu filho levante 4 horas da manhã para pegar um ônibus. Eu quero que ele seja um bom cidadão, etc. Mas eu acho que às vezes, talvez vai envelhecendo, não, é um bom cidadão que eu tenho que formar, né? Eu tenho que ser um pai que eu dou, cara, um recurso material. É isso aqui, eu tenho que trabalhar por isso aqui. E esquece, cara, eu preciso ensinar meu filho que ele é filho de Deus também, né? Total. Bom, pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente. Hoje a gente falou aqui sobre as obras de paternidade na arte, tanto Miseráveis como Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. A gente fez descobertas aqui de obras que são proibidas, mas ao mesmo tempo a gente falou sobre a religiosidade e o como a gente deve viver uma vida que... entendendo o conceito de religiosidade como algo que precisa de uma essência para viver, uma verdade para viver, um amor para viver. Então eu queria te convidar, pega esse episódio aqui, compartilha com alguém, não esquece e acompanha a gente aí. Obrigado, até a próxima. Valeu. Até mais.